Olá, tudo bem com você? Eu sou o André Santos e você está na minha caixa de mensagem. Olha só, no vídeo de hoje eu quero comentar com você sobre 3 igrejas tóxicas que você deve evitar. Esse vídeo não se trata de denominações. Claro que eu não vou falar de denominação nenhuma. Apenas quero comentar sobre 3 tipos de igreja que estão dentro das denominações, é claro, e que você deve evitar, porque com certeza a médio ou a longo prazo elas vão acabar causando danos na tua vida. Fique ligado, vamos ao vídeo. Muito bem, olha só, a primeira igreja tóxica e que faz mal para muita gente é a igreja elitizada. Gente, essa igreja, ela é uma igreja que, mesmo sem perceber, lentamente, com o passar dos tempos, ela acaba praticando acepção de pessoa, o que é bem desagradável, né? Nesse tipo de comunidade dentro das igrejas, é claro, às vezes acontece lá numa igreja local, numa congregação, geralmente a liderança começa a ter uma comunhão com pessoas mais abastadas financeiramente, com pessoas prósperas, aquelas que têm o melhor emprego, o empresário, aquela pessoa que tem um salário maior. E aí a igreja ela começa a fazer uma certa seleção, começa a selecionar as pessoas com quem a liderança se envolve. E o que acontece com nesse tipo de situação? Às vezes a igreja acaba criando eventos caros. E é uma tática antiga encarecer alguns eventos. Isso acontece, por exemplo, nos bares, nos restaurantes, aqueles restaurantes mais chiques. Eles não cobram caro pela comida só porque a comida é melhor. Às vezes não, às vezes eles cobram caro para selecionar o público, né? Para que as pessoas mais simples não possam frequentar o ambiente e o ambiente acaba sendo frequentado então por pessoas mais ricas, né, com a condição financeira melhor. Acontece também nos bares, nas boates, enfim, né? É muito comum na sociedade em que vivemos. Para poder selecionar o público, eles acabam criando ingressos mais caros. Para você frequentar alguns ambientes, acaba sendo um valor bem mais alto. Volto a repetir, não que o ambiente seja melhor do que os outros, que a comida seja melhor, não. Mas é para poder, de certa forma, selecionar as pessoas que ali vão frequentar. Então a igreja às vezes acaba caindo nesse erro também, acaba cometendo essa mesma falha. Fazendo o quê? Ora, cobrando caro, né? Às vezes a igreja vai lá e faz um café para casais e o ingresso é alto. R$100, 150 para o casal participar. Aonde lá vai ter uma palestra, vai ter lá um pregador, um missionário. E aí, é claro que as pessoas mais simples, aquelas que têm uma condição financeira menor, não vão conseguir participar de jeito nenhum, né? Apenas vão estar lá presentes os casais que têm mais condições. Eu estou falando da igreja agora, dentro das igrejas. Também tem retiros, congressos, encontros. Geralmente são cobrados caro, né? Torna-se caro esses eventos realizados, organizados pela igreja, mas que seleciona um grupo de pessoas ali que tem condições de pagar, que tem condições de frequentar, deixando de lado então aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas mais pobres, que acabam se sentindo, é claro, de certa forma, excluídos, né? O que é bem desagradável e com certeza vai fazer mal para essas pessoas. Não que aquelas pessoas que podem pagar também não vai fazer mal a elas, faz também, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é claro, ela condena esse tipo de atitude, esse tipo de ação
que a igreja acaba realizando, né, e entrando, às vezes até de forma proposital, e outras vezes o processo é tão lento que eles acabam nem percebendo. Bom, na palavra de Deus, em Tiago capítulo 2, ela condena esse tipo de prática, né, esse tipo de atitude. Olha só, acompanhe comigo o texto. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se entrar na vossa reunião ou no vosso culto algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdico, e atentardes para o que tem com traje esplêndido, e lhe disserdes, senta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te debaixo de meu estrado, porventura não fazeis distinção dentre de vós mesmos? Versículo 9 diz assim, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então é isso, né? A segunda igreja tóxica é a igreja judaizante. Eu usei esse nome para que você possa compreender melhor. Gente, esse tipo de igreja, geralmente eles tomam por base a condição para a salvação nas leis dos homens. Claro que já tem a lei de Deus, evidentemente, que foi dado lá no Sinai, mas para eles não é o suficiente. Então eles acabam criando uma série de leis dos homens, através dos usos, dos costumes. A Bíblia chama de preceitos e doutrina dos homens. Essas normas, esses regulamentos, na ótica de algumas igrejas, é salvífico, quer dizer, eles são importantes para que a pessoa possa alcançar a salvação da sua alma. É claro que nós entendemos que, pela palavra de Deus, esse tipo de lei, esse tipo de preceito não tem valor salvífico algum e nem poderia ter, até porque a salvação nem é e nem pode ser alcançada pelos méritos do homem, pelos esforços humanos, mas todos nós sabemos que a salvação se dá única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sobre esse assunto, a palavra de Deus também comenta. Em Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23, tem um texto que procura explicar melhor sobre esse tema, sobre essa condição que algumas igrejas entendem, que você, para alcançar a tua salvação, precisa se submeter a essas normas e a esses regulamentos impostos por essas igrejas. E aí tem um texto que eu acabei de citar, que eu gostaria de ler com você, que eu acho que vai ficar bem mais claro. Só o texto por si já vai explicar tudo que eu estou tentando falar. Diz assim a palavra de Deus. Acompanha comigo aí. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao versículo 23. Claro que o apóstolo Paulo aqui estava explicando que esses preceitos e essas doutrinas dos homens, embora tenham uma certa aparência de sabedoria, parece que causam uma certa humildade nas pessoas, uma devoção voluntária, ele termina dizendo que não tem valor nenhum, que não serve para absolutamente nada
a não ser para a satisfação da carne, né? Para que a carne pense e entenda que está fazendo algo de útil, oferecendo esses sacrifícios, mas que diante de Deus não tem valor nenhum, até porque a salvação seria anulada se fosse dessa forma, né? Vamos entender melhor. Se a salvação fosse por cumprimentos tanto da lei mosaica, lá dos tempos do Antigo Testamento, como esses preceitos e essas doutrinas dos homens, é claro que a morte de Cristo seria desnecessária. Bastaria ao cristão cumprir com as normas e os regulamentos da igreja e obedecer, é claro, às leis do Sinai, e ela seria salva dessa forma, anulando definitivamente o sacrifício de Cristo. Eu espero que você tenha entendido sobre essa igreja que também acaba sendo tóxica, porque as pessoas, com o passar dos tempos, elas vão conhecendo a palavra de Deus, elas vão entendendo melhor sobre a salvação pela graça de Deus, e aí começa a criar, né, dentro da pessoa já uma certa revolta e desinteresse em obedecer esses regulamentos, e acaba causando uma certa confusão, né? Acaba causando uma bagunça tanto na vida dela como de quem acompanha a vida dela, porque vem julgamentos, vem más interpretações sobre a situação, e com o tempo a igreja mesmo acaba tendo que abandonar algumas dessas normas, desses regulamentos, porque o povo já começa a perceber que são desnecessários. Muito bem, antes de eu falar da terceira igreja tóxica, primeiro eu quero que você não esqueça aí de dar o like nesse vídeo, para que ele possa alcançar, é claro, mais pessoas, para que ele vá mais longe. E também, é claro, eu quero pedir para você que está me acompanhando aí, para você também se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, se você chegou até aqui no meu canal, está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, dá uma força aí, se inscreva aqui no canal. Já alcançamos 77 mil inscritos, mas é claro que podemos chegar mais longe ainda se você der uma força aí se inscrevendo aqui no canal, tá? E também não pode se esquecer de ativar o sininho para que você receba as notificações cada vez que sair um vídeo novo sobre um assunto interessante. Você vai ser avisado e você vai poder acompanhar o vídeo, tá? Olha só, a terceira igreja tóxica é a igreja business, né? Deve ser assim que se fala, né? Business, que numa tradução em português é negócio. Olha só, gente, nos últimos anos para cá, para muitas igrejas, o evangelho se tornou lucrativo, altamente lucrativo, até por sinal. O evangelho se tornou uma fonte de lucro. E aí, o que acontece? Sem os membros perceber, as pessoas não percebem. Você não consegue perceber. Mas eu vou explicar para você como que você identifica uma igreja que usa o evangelho como negócio. Vou explicar para você, sem citar qualquer tipo de denominação, é claro, respeitando todas elas, eu vou apenas esclarecer. Aí você analisa aí, conforme você conseguiu entender, tá? Olha só, geralmente a igreja, quando ela se torna um negócio, lá nas reuniões internas, lá numa reunião pastoral, uma reunião secreta, você não vê, ninguém vê, porque é uma reunião interna, os pastores acabam recebendo metas financeiras a serem alcançadas. Isso acontece muito em muitas igrejas. E aí então o pastor, quando ele sai dessa reunião e ele vai até a sua igreja, ele começa lá, né, fazer os cultos, a atender lá das reuniões da igreja, dos cultos da igreja, ele precisa cumprir essa meta. Vou dar um exemplo para você. De repente a igreja vai e diz para o pastor: olha, esse mês a nossa meta aí na tua congregação é de uma arrecadação de 30 mil reais. Então o pastor, ele precisa se virar, ele vai ter que dar um jeito de cumprir essa meta sob o risco de ser, enfim, né? Eu nem ia usar o termo castigado porque é um termo meio pesado, né? Mas ele pode ser penalizado se ele não cumprir com essa meta. E aí, como arrecadar esse valor
Muitas vezes a igreja é uma igreja até não muito expressiva em número de pessoas, então ele precisa criar todo tipo de métodos, de meios para alcançar esses valores. Então, todas as suas pregações, as suas mensagens, todas elas ele vai embutir algum tipo de benefício financeiro, para que a pessoa então possa contribuir de uma certa forma dentro daquilo que ele está falando. Isso acontece muito. E aí os cultos tornam-se um tanto cansativos. Por quê? Porque num culto, numa reunião de 1h30, mais de 60% a 70% do tempo o pastor ele vai se preocupar em arrecadar de alguma forma o dízimo, a oferta, um propósito, para que no final do mês ele possa apresentar à sua liderança a sua meta alcançada. Isso acontece muito nas empresas, né? As empresas trabalham muito com metas, né? As suas filiais. Isso é comum no mundo dos negócios. E aí acabou entrando na igreja também essa mesma modalidade de alcançar metas financeiras. E, na verdade, infelizmente, quem acaba sofrendo com isso são os membros, né? Os participantes da igreja, porque eles acabam recebendo muito pouco da palavra de Deus, pelo menos aquela honestidade da palavra de Deus, porque todos os textos eles acabam sendo levados para o lado da arrecadação. Se você vive ou frequenta alguma dessas igrejas, com certeza você já deve ter notado, né? Ou pelo menos a partir de agora, você vai perceber que tudo que a igreja faz, tudo, qualquer palavra, qualquer mensagem, a oração, qualquer evento que ela venha promover, vai ter por meta algum tipo de arrecadação para que o pastor possa, no final lá do mês, enfim, né, apresentar lá a sua meta alcançada lá para a sua liderança. Geralmente isso vem acompanhado também de alguma premiação. O membro ele é aconselhado a doar para receber as bênçãos de Deus, que não deixa de ser correto, porque sabemos que tudo que você planta no reino de Deus, é claro que Deus vai te recompensar. Mas o problema é que a bênção do pastor não vem de Deus, vem da liderança. Se ele alcançar a meta, ele vai ser honrado, ele vai ser premiado, ou com a viagem para Israel, ou com um celular de última geração, ou então com um carro de câmbio automático, já que o dele não é mais confortável, enfim. Existe uma premiação caso o pastor da igreja venha cumprir a sua meta financeira. E isso é extremamente prejudicial. É tóxico para o povo e é tóxico também para o pastor, que vive sob uma pressão terrível de cumprir essas metas mês após mês, né? E se ele não conseguir cumprir a meta, ele é penalizado. Ele pode ser afastado daquela congregação, ele é mandado para outra, às vezes o cargo dele, a função dele dentro da igreja é reduzido, é rebaixado, e aí vira aquela pressão terrível. E tenho certeza que alguns pastores que estão me assistindo e que vivem nessa situação sabem muito bem do que eu estou falando. E se você é membro de uma igreja que trabalha dessa forma, com essas metas financeiras a serem alcançadas, você vai perceber ou já percebeu que nos cultos é exatamente como eu estou falando, né? Tudo é voltado para a arrecadação. Bom, a Bíblia Sagrada, como sempre, ela traz algum ensinamento sobre o assunto. Já falei sobre a primeira igreja tóxica, sobre a segunda, e na terceira também tem um texto sagrado, que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, que fala sobre justamente os falsos profetas. Acompanhe o texto comigo aí. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, ou difamado o caminho da verdade. Volta um pouquinho para mim aqui. E não é isso que vem acontecendo? Tem muita gente hoje que não quer frequentar uma igreja porque acha que vai ser explorado. Acha que entende que a igreja vai
pedir muito dinheiro, vai insistir nas suas contribuições, e a pessoa, muitos dizem assim, por constrangimento eu prefiro nem ir porque eu não tenho condições de dar, e aí eles pedem demais e eu não consigo contribuir. Isso acontece muito hoje. Muitos acabam até tendo o evangelho como enganoso, né? Chamam as igrejas de empresas. E por quê? Porque no texto mesmo, o Espírito Santo que sabe de tudo, vê tudo, acompanha tudo, lá nos tempos já havia escrito esse texto para nós hoje. Que por causa desse tipo de atitude, olha só, o caminho da verdade seria difamado, seria blasfemado. E é isso que o mundo vem fazendo hoje, né? No versículo 3, continuando aí, acompanhando comigo, também movidos pela ganância e palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Olha só que forte. Farão de vós negócio. A condenação dos pais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Ou seja, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, isso não é crítica não é alguém que está criticando as igrejas. Isso é a palavra de Deus. Não é uma pessoa lá do mundo que está falando mal da igreja, que pede a oferta, o dízimo. Não, não. E isso, inclusive, até nem é ilegal, é correto. A igreja tem que sobreviver, claro. Ela precisa pagar as suas contas, precisa pagar a água, a luz. Aqueles que têm o aluguel, pagar o aluguel. Aqueles que construíram também não saiu de graça. A igreja precisa suprir com as suas despesas. É isso que a Bíblia se refere aqui. A crítica não é quanto a isso. O puxão de orelha desse texto do apóstolo João, do apóstolo Pedro, é justamente por conta de fazer dos filhos de Deus, dos servos de Deus, das almas convertidas, fazer deles um negócio. E aí é reprovado por Deus. E a Bíblia fala que a condenação virá e diz assim, já não de largo tempo está para acontecer, quer dizer, já há muito tempo, e a condenação também não vai deixar de ver sobre esse tipo de comércio dentro das igrejas. E é isso, né? Espero que você tenha compreendido sobre essas 3 igrejas tóxicas, que não é especificamente uma denominação, mas estão dentro das denominações cristãs, e você precisa vigiar para que esse tipo de igreja não venha se tornar tóxico para a sua vida e você acabe se desviando do caminho, desanimando da fé, deixando de crer na palavra de Deus e deixando de obedecer o caminho de Deus, ou de trilhar o caminho de Deus. Deus que abençoe a tua vida. Eu vou ficar por aqui. Até uma próxima oportunidade aqui no meu canal.